O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, se tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e lhe disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juro o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. A perspectiva do fim está diante de nossos olhos. O Senhor Jesus, tendo cumprido sua missão, partiu e entregou seu projeto em nossas mãos. O tempo entre a sua ascensão, a sua subida, e a sua vinda gloriosa é o tempo da nossa missão. Quando ele voltar, pedirá contas de nossa atenção e atuação em relação à nossa presença no mundo, ao testemunho cristão e ao anúncio do Evangelho, a missão que nós vivemos no serviço da caridade, do diálogo e da paz. O contexto do texto de hoje, um discurso escatológico de Mateus, depois de escutar a necessidade de uma espera vigilante e bem preparada, conhecemos outra passagem que ensina sobre o comportamento diante do juízo final. A espera representada pelas 10 virgens domingo passado deve ser feita com grande responsabilidade diante dos dons recebidos. É um texto muito conhecido e bastante usado em nossas comunidades. O texto começa citando um homem. À luz dos textos anteriores, podemos rapidamente identificar o homem,
que vai para o estrangeiro e não se sabe quando voltar, com que Jesus vai ao Pai e seus discípulos tampouco sabem quando regressará. Essa mesma conexão faziam as primeiras comunidades cristãs ao ler a parábola. Ia viajar para o estrangeiro. Jesus também havia partido para longe de nós, estava na glória do Pai, e as comunidades primitivas tinham muita expectativa que o seu retorno fosse imediato. A um deu 5 talentos. Os talentos era uma unidade de medida na época, como se fosse um peso padronizado, representando aproximadamente 35 quilos de algum metal. O texto não fala se era ouro, prata ou outro material. A outro deu 2 e ao terceiro deu 1 talento. Os talentos na passagem não são qualidades ou bens a multiplicar. Simboliza o mesmo óleo das lâmpadas das jovens no trecho precedente que a gente leu domingo passado, que não é senão o amor aos pobres do trecho do domingo seguinte. O talento é o amor do Pai, o amor que Ele tem por mim, por você, por cada um de nós, que precisa ser multiplicado em nossas vidas e em nossas ações. Por isso, de acordo com a sua capacidade. Não se trata de um patrão severo que olha com desdém para alguns dos seus servos. É um patrão misericordioso que distribui seus bens respeitando a capacidade que cada um tem, agindo de maneira coerente e cuidadosa. Ele foi acertar as contas, certamente, é uma imagem do juízo final, quando cada um apresentará diante de Deus os frutos da vida que levou dos seus esforços para viver os ensinamentos de Deus. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou mais 5. Tanto o primeiro como o segundo, eles usam suas capacidades para multiplicar os talentos. Esforçam-se para entregar para o patrão mais do que receberam. Servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Não importa quanto dinheiro foi recebido e quanto foi produzido. Os 2 servos recebem a mesma promessa e o mesmo salário. Ambos estarão unidos ao seu Senhor. Senhor, sei que és um homem severo, disse o último. Na última prestação de contas, há uma acusação dolorosa. O homem tira a atenção das suas obras para desvirtuar a natureza do patrão. Quer justificar sua falta de frutos, tentando culpar o seu senhor como se fosse um homem ruim e que cobra mais do que os homens podem dar. Mas, no começo da história, já fica claro que ninguém recebe mais peso do que o que pode carregar. Fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. O terceiro não é obediente. Não é o que o patrão tivesse dado ordens concretas de como usar os talentos. Mas o leitor do Evangelho de Mateus sabe que nenhuma espera pode ser passiva. Os frutos são condições essenciais para viver com Jesus. Jogai-o lá fora na escuridão. O castigo é duro para aquele que não dá fruto. Provavelmente a parábola era uma grande condenação aos fariseus, que se vangloriavam pelo que haviam recebido de Deus e acabava desvirtuando a imagem do Senhor para os mais pequeninos. A parábola dos talentos mostra que o reino dos céus não é conquistado com discurso bem elaborado ou justificativas desenhadas com cuidado, mas com atitudes que multiplicam os bens recebidos de Deus. O texto de hoje nos ensina que vigilância não é ócio, nem inércia, mas prontidão e ação. Não podemos nos enganar com a imagem da segurança de banco ou do vigia noturno. Parece não fazer nada, mas estão atentos.
parecem inertes, mas observam todos os movimentos e, ao menor alarme, partem para a ação. A vigilância vira operação. Quem não investe o talento, perde. Quem não ama, não vive. O medo é péssimo conselheiro. Ao invés de conduzir-nos à glória, empurra-nos para as trevas. Ao invés de dar-nos a confiança para entrar no amor do Pai, nos faz correr para fora, para longe dele. Vale a pena desvencilhar-se do medo e lançar-se a uma expectativa de Jesus, lutando para espalhar o bem. Tenhamos pressa de amar, tenhamos pressa de servir, tenhamos pressa de nos converter e abraçar Jesus, cuja misericórdia nos carrega em seu coração. Bom final de semana com missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.